Você vai quebrar, por exemplo, esse ciclo financeiro. Não é poupando cafezinho, filho. Poupança, cafezinho, qualquer assunto desse não vai fazer você quebrar nunca. Tem gente que fala, não, é só colocar dinheiro na mão da pessoa que a pessoa resolve. Esse é um engano de quem não conhece de dinheiro. Colocar dinheiro na mão de alguém que não entende de dinheiro é a mesma coisa de falar que a pessoa vai segurar uma água assim na mão. Primeira coisa, a água vai escorrer pelos dedos. Mesmo que ela segure muito, se ela conseguir segurar muito, evapora. Gente abundante chega no limite da sua capacidade. Gente transbordante faz o quê? Sempre além da capacidade. Ou seja, nós estamos falando de potência, não de capacidade. Eu observei algo. Esse negócio de ciclo, quando uma pessoa está na extrema miséria do lado de cá e ela vai para a extrema riqueza do lado de cá, leva 8 gerações para ir quebrando devagar. Então você imagina, seu tataravô, aí seu trisavô, seu bisavô, seu avô, seu pai, você, seu filho, seu neto. Nós estamos falando de um tataravô de cá e o neto de uma pessoa, porque você está no percurso. Nós estamos falando de 8 gerações. Por que é assustador ver uma pessoa numa geração, em uma, saindo daqui e chegando do lado de cá? Essa pessoa quebrou o ciclo em 7 áreas na vida dela. E eu vou mostrar esses 7 para vocês. Tem gente que não vai, porque não sabe que precisa fazer isso. Eu sei que o cristão, ele tem uma fé absurda, e ele pensa que vai resolver tudo com oração. A salvação, por exemplo, ela te dá a certeza que sua alma está salva, então sua alma está arrumada. Só em relação ao quê? Não vai mais para o inferno. Só que a sua alma não está resolvida na sua mente. As suas emoções continuam frágeis, você continua apegado emocionalmente, você não consegue ressignificar. Só que aí eu quero achar que está tudo resolvido. E a promessa não é parar as emoções. A promessa é para salvar a sua alma. Espiritualmente, se você não quebrar ciclo espiritual, tem muita coisa que vem arrastando atrás de você. E eu comecei a ter uma compaixão com muitas pessoas, porque o conhecimento, ele não liberta como as pessoas falam. Aí você fala, não, é a Bíblia que fala isso. Lá não fala isso. Lá fala que conhecereis a verdade e vos libertará. Lá não falou aprendereis a verdade. Lá está falando que a verdade é uma pessoa. Presta atenção. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é uma informação certa. A verdade está falando lá é uma pessoa. A pessoa fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece a verdade, nós estamos falando de um sujeito. Aí sim, você alcança a libertação. O conhecimento é o contrário. Conhecer sobre algo faz você ficar pior ou prisioneiro se você não praticar. Vocês ouviram o que eu acabei de falar ou não? Então, quebrar ciclo espiritual, quebrar ciclo almático, quebrar ciclos ambientais. Eu sei que a palavra ambiental na sua cabeça é de meio ambiente, de árvore e tudo, né? Não está errado. Mas, às vezes, ambientes onde você frequenta há alguns anos, ele continua nutrindo um ciclo. Tem gente que está preso nesses mesmos ambientes. Só para você ter uma ideia, Brasil, pelo menos 100 milhões de pessoas, que é exatamente a metade do povo brasileiro, nunca saiu da própria cidade. É chocante ou não? Metade do país nunca saiu da própria cidade. Falando cidade, falando estado, não. Isso faz com que a pessoa fique presa num ambiente. O problema não é o lugar, o problema é a pessoa não ver possibilidade de fazer coisas diferentes. Eu amo quando tem um problema e pessoas começam a reclamar de todas as formas e não fazem absolutamente nada para resolver aquilo. Por quê? Porque a pessoa que está presa em todos os ciclos, ela não vê possibilidade nenhuma. Ela não vê possibilidade. Por exemplo, o ciclo financeiro que acomete a maioria do povo brasileiro. Esse é um ciclo que começa em não aprender sobre investimento desde pequeno, não aprender sobre finanças, não entender a verdade da matemática, porque todo mundo odeia matemática, porque alguém explicou errado essa merda. Ao invés de fazer a matemática virar um esterco, adubo, a pessoa continua achando que é uma merda para sempre. Ela não aprende sobre investimento, ela não aprende sobre comprar, sobre vender, não aprende nada. Eu fico incutindo na cabeça das crianças desde hoje que vender é uma bênção. Só que a gente é treinado, eu vim de escola pública, reforçando o ciclo.
Por exemplo, você acha que desde pequeno, os Estados Unidos é imperialista. Isso faz a gente ficar com raiva dos caras e de tudo que eles têm. Aí a gente tem uma vida de merda aqui achando que a gente é o livre. O que é o problema desses ciclos? Que eu acho que é uma coisa muito assombrosa. Se você não for a pessoa que tem consciência deles e não quebrar eles, isso vai te dar um BO na sua vida inteira. Aí vem a sensação, eu acordo cedo, eu faço tudo certo, sou honesto, tudo meu está dando errado. Por que está dando errado? Eu decidi falar isso entrando ali, só para você saber. Ia falar de outra coisa. E aí eu dei a voltinha ali e falei, eu quero que coloque essa coisa aí. Eu quero falar disso. Vocês querem ouvir sobre isso? Sim. Tá bom. Espiritualmente, tem gente que fez pacto algumas gerações atrás e isso tem boleto para você pagar até hoje. É por isso que tem muita religião que fica falando que tem outras vidas, não sei o quê. Eu não quero desfalar nada do que vocês acreditam. Continue acreditando no que quiser. Agora eu sei. Como a gente tem um sangue, e sangue é vivo, não sei se você sabe disso, a transferência de tudo que Deus falou para Adão chegou até nós através do sangue. E a mesma coisa, maldição também. Maldições devem ser quebradas. Manias devem ser quebradas. Epigenética, que é o quê? A genética acompanha a gente. A epigenética está no lugar, que é o que mais liga ao ciclo ambiental. Tem gente que tem problemas relacionais. Esse é um ciclo que você tem que quebrar. Agora eu vou repetir todos eles. Se você não quebrar esses ciclos, vai acontecer um negócio com você. Se você não quebra esses ciclos, você, para mim, é uma marionete na mão da energia. A maioria das pessoas, eu não posso nem chamá-las de zumbi. Porque zumbi, ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele entra numa onda e fica só nela. Agora, uma marionete é diferente. Tem gente que já morreu e fica fazendo seus movimentos. Tem gente que já passou na Terra 100 e tantos anos e até hoje você responde os movimentos que a pessoa criou, ou almaticamente ou espiritualmente. Se você entender a seriedade disso, nesse exato momento vai acontecer uma coisa, vai te dar uma irritação. Primeiro, cada um vai ter um comportamento, né? Tem gente que vai negar, tem gente que vai se irritar, tem gente que vai falar assim, agora eu achei o porquê que essa vida é uma desgraça. O que é essa parada do quebrar o ciclo? Repetiu com um, vai repetir com o outro e vai continuar repetindo. E aí você vê seu filho nascendo e você fala, não, esse aqui eu não vou fazer. Você esforça para fazer diferente com ele, mas o ciclo que não é quebrado continuará se repetindo. Então o que é o normal? O normal é que todos os ciclos se repitam. Todos. Chega uma hora que alguém toma consciência. Acho que essa geração tem usado muito essa palavra, os despertos. Quando alguém desperta e fala, eu vou acionar a minha identidade, eu vou acionar meu propósito, eu vou me desbloquear. Essa é a única pessoa com essas três coisas, anota aí. Identidade ativada, desbloqueio emocional e propósito clarificado. Três coisas que fazem uma pessoa quebrar qualquer ciclo. E ela vai ter que tratar. O ciclo espiritual. Por que muitas vezes a pessoa não alcança a espiritualidade? Porque ela para num departamento chamado religiosidade. Por que o ciclo emocional, a pessoa, ela vive com um BO em ciclo emocional? Gente doente emocionalmente é apegada. Apego é um dos maiores sintomas emocionais que existe. Se a pessoa tem apego na outra, ela não deixa a outra ter amizade com outra pessoa, com um terceiro. Se a pessoa é apegada no lugar, ela não sai do lugar. Se ela é apegada a dinheiro, ela é escrava do dinheiro, tanto é que ela não prospera por causa disso. O apego faz isso. Quem é apegado com o passado vive deprimido. Quem é apegado com o futuro vive ansioso. Quem é apegado no agora tem um BO. Ele deixa sempre o agora para depois. Olha que doido. É procrastinador. Apego. Você tem que ser desapegado. Cara, mas como que desapega? Segura alguma coisa na sua mão, abre a mão. Deu trabalho, abre a mão? Não, o desapego começa a abrir na mão. Aí depois você abre a mente, depois você abre o coração. O processo de abertura gera o desapego. Ser desapegado é uma garantia que não vai ficar ofendido, não vai precisar fazer vingança contra ninguém, não precisa ser tão bobo como todo mundo nos ensinou.
Engraçado é que não tem curso para ser apegado, mas quase todo mundo que você convive é apegado. Esse é o curso. Não tem curso para ficar rico, mas quando a gente, antes, né? Que agora tem muito. Só que antes a gente ficava perto de quem? Do rico? Do rico só se fosse para trabalhar. Eu estou falando de mim. Só se fosse para trabalhar assistindo ele de longe. Hoje você pode ter amizade, é tão simples entender o que esses caras estão fazendo. Mas como é que quebra o ciclo? Eu lembro que quando eu comecei a conviver a primeira vez com o rico, eu odiei a riqueza. Porque eu olhava para a pessoa e não concordava. Eu olhava e achava ela nojenta. Não conheci rico generoso. Eu vi gente impraticável, intragável. Esses ciclos, você tem um ciclo parental. Por que tem gente que parece estar programado? A pessoa está programada para ficar repetindo. É divórcio de um, é o divórcio do outro, é divórcio, parece que você não. Parece que você tem que só ir falar, não, vou esperar, já deixar o documento assinado aqui já. Tem gente que vai só repetindo, como se fosse no automático. É como se eu não fizesse porque eu estou afim. Eu sou meio que obrigado a fazer. E você pode perceber que muitas coisas que aconteceram com você não é só um bloqueio, é um ciclo que se repete há décadas ou séculos. Aí você fala, não concordo que é século. Você não sabe nem quem é seu tataravô. Você vai discordar de quê? Se deixasse tudo registrado e tivesse a rede social de todos eles, você pudesse assistir a rede social do seu tataravô e ele, por exemplo, talvez, se esse rolê aqui continuar, que eu duvido que a gente vai continuar com a aceleração de tempo e tanta coisa escatológica e bíblica acontecendo ao mesmo tempo, eu duvido que esse negócio vai continuar perdurando do nosso modelo. Mas se a gente tivesse a chance de ver 7 gerações atrás as redes sociais dos nossos antepassados, você ia assustar. Você ia parecer, até as suas besteiras seriam iguais. Até os medos. Tem coisas que são plenamente ciclos. Como que eu faço para quebrar isso? Aí que está o detalhe. Você tem que escolher um para quebrar, para o seu cérebro falar, esse negócio funciona. Você tem que escolher um tipo de circuito e falar, eu vou comandar sobre esse circuito. Por quê? Porque você, querendo ou não, esse negócio vai ficar retroalimentando sempre. Você imagina o financeiro. O financeiro, tem gente que fala, não, é só colocar dinheiro na mão da pessoa que a pessoa resolve. Esse é um engano de quem não conhece de dinheiro. Colocar dinheiro na mão de alguém que não entende de dinheiro é a mesma coisa de falar que a pessoa vai segurar uma água assim na mão. Primeira coisa, a água vai escorrer pelos dedos. Mesmo que ela segure muito, se ela conseguir segurar muito, evapora. Se ela segurar um pouco, vai escorrer. Essa pessoa vai ficar perturbada com essa água. Agora, quem entende já vai canalizar essa água rápido. Já sabe o seguinte, ao invés de eu segurar a água que não vai multiplicar, vou beber essa água, vou mudar a temperatura do meu corpo, vou me hidratar e vou caçar alguma coisa para fazer. Só que o outro vai ficar segurando. Ou ela evapora, ou ela escorre pelos dedos. Tá acompanhando até aqui ou não? Essa é a sensação da maioria com o dinheiro. A pessoa faz o dinheiro, mas o dinheiro passa pelos dedos. A pessoa, ela até é esforçada, mas ela não consegue. Por exemplo, um dos ciclos mais pesados é que se você fizer a mesma coisa que eu fiz quando eu quebrei nosso ciclo cultural, eu quero fazer isso em massa. Nós somos um povo que chega atrasado em tudo, nós somos um povo que faz jeitinho para tudo. Nós somos assim ou não? Como cultura, sim ou não? A gente aplaude o errado, a gente é um pouquinho diferente do que deveria ser, é um pouquinho distante da realidade. Esse ciclo cultural, se você não quebra ele, como que eu fiz? Se quiser anotar, uma das coisas boas para mapear no seu cérebro é descobrir o que cada cultura tem de muito bom. Quando você investigar o mundo inteiro, vai acontecer algo impressionante com você. Você vai observar que cada cultura tem uma coisa muito boa. A nossa, depois de descobrir tudo sobre a cultura, descobri algo sobre o Brasil. Nós somos o povo mais hospitaleiro do mundo. A gente é agradável. A pessoa que está aprendendo a nossa língua, a gente é convidativo. Se a gente brasileiro vai para os Estados Unidos falar com o americano médio, ele não tem paciência de ficar ouvindo nosso inglês tupinambá. Agora o americano, ele fala 2 palavras em português, a gente já adota ele. Ah, tá, você está bem demais. É o contrário. A gente sorri, os caras não sorriem. O que a gente tem que aprender com outras culturas? A gente tem que aprender a ser produtivo como americano. Um americano precisa de 2,5 vezes. Ou seja, 2,5 pessoas aqui no Brasil para produzir o mesmo tanto que o americano. O americano usa mais ferramenta e menos tempo. Vocês entenderam isso aí ou não? O brasileiro,
para igualar a produtividade norte-americana, precisa de 2 brasileiros e meio. Como não dá para partir uma pessoa no meio, precisa de 3. Entendeu ou não? Isso é a produtividade, a gente tem que tirar isso da cultura. Fazer as coisas com excelência, igual italiano, nunca vi. Vestir igual árabe, também nunca vi. Educação igual da Finlândia, nunca vi igual. Tudo que você for pegando de uma cultura, essa cultura pode ter o melhor. O que você tem que fazer? Pegar tudo que você puder aqui na Terra, culturalmente, e desenhar. Eu quero isso aqui para mim. Eu quero essa capacidade, eu quero essa habilidade, eu quero isso aqui que esse povo tem. Aí você constrói. Quando você terminar e cansar de pesquisar o mundo inteiro, lembra de escrever aí, ó, cultura do reino. Você vai perceber que o melhor de cada povo tem muito a ver com tipo, o governo do próprio reino de Deus. Por quê? É sempre tudo com excelência. Por que a segurança do nosso país é desse jeito? Porque estamos reforçando um ciclo cultural, um ciclo parental. Como é que destruíram as nações? Se você destrói a figura paterna, você acaba com aquele que sustenta, ou dá força, ou fortaleza para uma família. O que acontece? Com a diminuição de homens pujantes, homens que pelo menos têm a mesma perda de mão de 1950 até hoje, isso aqui, ó, segura uma sociedade. Não tendo essas figuras, criando seres onde eles não representam minimamente o que nós tivemos. Se Deus não existisse, a gente pelo menos já viu um homem de verdade. Não estou falando de opção sexual não, que isso é o de menos. É não parecer que nasceu homem. É diferente. Isso aqui é o suficiente para destruir tudo que uma família poderia ter de segurança. Na cultural, se eu destruo isso, se eu destruo sua possibilidade de riqueza, se eu destruo sua gestão emocional, se eu já desconecto você do seu ciclo espiritual, ou que você deveria ter, e o seu relacional, que é a forma de tratar uns aos outros, e o seu ciclo ambiental, e eu mantiver um ambiente sempre destruído, você sempre com confusão, dividido com outra pessoa, você distante do mundo espiritual, mas religioso, e achando que a sua religião é a badalada, e você não suportando ninguém emocionalmente, apegado em tudo, você é arrasado financeiramente, sua família é uma desgraça, sua cultura, não preciso nem te falar. Sabe o que acontece? É uma garantia de ter uma vida parecida com a sua, que você tem hoje. Aí você fala, você me conhece? Por acaso, para você falar isso de mim? Por não te conhecer, eu tenho certeza que está repetindo ciclos há décadas ou há séculos. É só por não conhecer mesmo. Se eu conhecesse, você é entre nós aquele que despertou e assumiu a gestão desses ciclos. Quebrou todos eles, desligou o odômetro, resetou ele. O odômetro é o marcador de quilometragem. Você vai lá, reseta ele e começa a contar tudo de novo. Engraçado. Quando você olha para esse ciclo ambiental, você fica lá nos Estados Unidos um tempinho. Quando você volta e vê aqui que o povo joga lixo no chão, e esgoto está a céu aberto. Eu não entendo, a mesma empresa que faz asfalto aqui é a mesma empresa que faz lá, tá? O asfalto lá presta, o daqui não. Aí você olha e fala, mas por que é desse jeito? Por que as pessoas... É o ciclo cultural, é o ciclo ambiental da gente querer tudo feio. Hoje eu vi uma lixeira numa casa e eu olhei que a pessoa deixou o lixo cair e ficou. Só que eu já tinha olhado antes e o lixo estava lá, ou seja, a pessoa não está cuidando. No ambiente onde a gente vive, isso não existe. E aí, o que é isso? É a pessoa que é novata, entrou para dentro do ambiente com um ciclozinho dela ambiental de outro lugar. Um ciclo ambiental e cultural do japonês, mesmo que a seleção dele foi arrasada e vencida e desclassificada, os caras terminam de limpar o estádio com a sujeira que eles nem produziram. Estava falando para os meus filhos, vocês vão ficar encantados quando vocês forem no Japão. Do tanto que não tem um lixo na rua e como aquelas pessoas são educadas. A gente precisa da educação do japonês. E, meu Deus, eles falam baixinho. Eles têm uma coisa com educação, com o próximo, que chega a beirar. Parece que nós estamos falando do céu. Respeito. A gente está na cultura de quê? De desrespeito.
Você olha para esses 7 ciclos, ambiental, relacional, espiritual, emocional, financeiro, parental e cultural. Pega e dá uma notinha para o Brasil e depois dá uma nota para você. Gosta de falar de todo mundo, mas você está na média de todo mundo. Sabe por que você está na média? Não adianta você falar que não está. Se o resultado é idêntico à média, você é a média. É muito difícil uma pessoa que eu vi romper, prosperar, explodir de verdade, não ter quebrado isso aqui. Ó. Tem que quebrar. Presta atenção comigo. Por que no ciclo cultural o Brasil acabou sendo politizado, né, como nunca antes? Ninguém aqui sabia, há 20 anos atrás, o que é STF. Sabia? Nem tinha nem noção do que era. Quem sabia de STF? Ninguém. Só quem era do direito e quem é mais politizado, jornalista, um povo comum, nunca ouviu falar em STF. Eu lembro que eu ouvi falar STF a primeira vez, eu tinha 18 anos de idade. Uma loucura. Eu lembro de aprofundar, eu lembro do Sepúlveda Pertence, que era o ministro do STF na época, Carlos Aires Brito, o Marco Aurélio de Mello, nenhum desses são ministros hoje. Eles são dessa era que eu vi. Quando eu ouvi o nome Sepúlveda Pertence, era um ministro do STF, Joaquim Barbosa é de outra era, já é da nossa geração agora. É o outro, é o Tom Jobim, acho que ele foi ministro, não foi não? Ou foi ministro da Justiça? Quem? Nelson Jobim. Tom Jobim é cantor, né? É outro ciclo. O que acontece? O Nelson Jobim, esses caras, eu fui ver porque eu fui mexer com o direito e comecei a estudar. Mas quem é esse povo? Eu achava assim, meu Deus, que lugar é esse? Né? Eu tinha um olhar completamente diferente para a Suprema Corte, né, quando eu descobri ela. O que eu percebo? Pode fazer o que você quiser. Você vai ser sempre arrasado financeiramente se você não quebrar esse ciclo. E a minha vontade era de gritar isso para todo mundo. Quebre os ciclos, moço. As 3 coisas que você tem que fazer urgente ativar a identidade, clarificar esse propósito e desbloquear emocionalmente. Se não subir, não tem como nem ver os ciclos. Você começa a perceber. Anota uma coisa aí que é bem forte para você quebrar ciclo. Para mim são correntes invisíveis, tá? Esses ciclos. Você quer continuar nesse ciclo cultural, não só de como as pessoas veem o brasileiro, ou o resultado para mim, né? Para mim, eu não importo como as pessoas nos veem, apesar de ser ruim para o mundo dos negócios. Mas eu não importaria, se a pessoa me vê errado, não tem BO, não. Agora, ter um resultado ruim que eu não quero é terrível, sim ou não? Pois é, nós somos aquilo que as pessoas nos veem. É o jogo da percepção que chama. Mas vale muito mais que a realidade naquilo que a gente chama de mercado. Na realidade, o real é real. Mas, por exemplo, nós estamos todos aqui. Quem que consegue ver a conta bancária um do outro aqui agora? Não consegue. Então, dependendo se está devendo milhões, está zerado ou está com milhões lá dentro, ninguém sabe. Não sabemos. A realidade não importa, importa é a energia. Porque tem gente que está devendo, mas está com energia alta. E tem gente que tem milhões e está querendo se matar. Vocês têm que entender o que é a realidade. Como é que é essa construção de ciclo? Todo dia é um ciclo. Fala comigo assim, ó, todo dia é um ciclo. O que significa isso? Repetir o mesmo dia. Uma vida tem 43.800 ciclos. Só que nós estamos falando de 430 mil ciclos. Nós estamos falando de 1.200 anos, por exemplo. 43.800 dias, que dia é igual a ciclo, é uma vida de 120 anos. Quando você multiplica por 10, nós estamos falando de 1.200 anos. Você imagina 1.200 anos de repetição numa cultura. Aí você fala, não, mas a nossa cultura brasileira só tem 500 anos. Aí que tem a novidade. Nossa cultura começa embasada no quê? Com assalto. Presta atenção, por que a gente tem que quebrar a cultura nesse lugar? Presta atenção que você vai ter agora compaixão com um povo que se chama pelo nosso nome. Um povo que começou num assalto. Tinham alguns indígenas aqui e eles foram assaltados. Olha como é que é a cultura dos últimos 500. Depois, assim como alguns países estão mandando para o El Salvador, Portugal manda para cá os prisioneiros.
Então, nós não estamos mais falando de assalto de uma nação para outra, nós estamos falando de jogar aqui quem eu não quero na outra sociedade. E aí você tem noção, o tanto que a cultura desse país começou no estupro, o tanto de cara de fora que estuprou as mulheres que estavam aqui nesse lugar? Você imagina um lugar que não tinha lei? Você começa a imaginar como é que foi construída as bases dos últimos 500. Mas por quê? Esses 500, a gente virou essa nação que a gente virou porque nós somos multiculturais. Aqui é o lugar número 1 onde mais tem japonês fora do Japão, da China fora da China, da Itália, acho que é o segundo lugar maior no mundo fora da Itália. Se a Europa é tão boa, por que é o segundo lugar onde mais tem italiano no mundo? 30% do povo de São Paulo, estado, tem raiz italiana. O que aconteceu? Como país, nós não conseguimos, em momento nenhum, falar que nós somos um povo, que nós temos povos, o povo originário daqui. Nós somos povos que é o segundo lugar de morar de pessoas que não viram possibilidade em outros lugares. Isso conta na nossa cultura também. Só que nós não somos um povo de guerra, ninguém aqui lembra de uma guerra nossa, a gente só entra na guerra dos outros. Nós temos coisas muito boas. Por que o nosso perfil cultural é hospitaleiro? Porque o segundo lugar do mundo, das maiores nações, é aqui. E aqui é o lugar onde nós aceitamos todas as pessoas aqui nesse lugar. O que aconteceu? Nós não temos uma identidade real falando assim, ó, nós somos esse povo. Nós somos os hospitaleiros. Nós somos como se fosse uma rodoviária. É por isso que nosso ciclo cultural é desse jeito. O que acontece? Não tendo uma identidade forte, mas muito multiculturalismo, nós somos um povo que tem um pequeno problema. Qual que é o problema? As pessoas não nos veem e lembram de algo nosso. Como elas não lembram nada da nossa identidade como povo, eles lembram daquilo que a gente é bom. O que a gente é bom em duas coisas? Mostrar a bunda e o pé, que é futebol e samba e carnaval, a festa poderosa, né, que o Brasil exportou para o mundo inteiro. Essa repetição, vamos falar de 500 anos. 500 anos são 600 mil ciclos. Todos os dias repetindo isso. Se você voltar a 40 e poucos mil ciclos atrás, o Brasil já foi chamado de Suíça. Olha o que é interessante. O negócio é que não repete no mesmo padrão. Tem gente que sabe disso aqui e usa isso ao contrário. Faz com que nós, como povo, nossa mentalidade, ela vá deteriorando com o passar dos ciclos. Você pega com clareza gente dentro do parlamento falando mal de família, falando que a coisa mais fascista que existe é a família. Por quê? Porque a família é a única que pode proteger seus filhos. O Estado não vai proteger seus filhos. Se protegesse, ia ter 70 mil não ia ter 70 mil homicídios por ano no Brasil. Quando você abrir a mente para isso, você vai falar, eu deixo de ser o zumbi, eu deixo de ser uma marionete, e eu não serei nem um sonho dos meus pais. Porque essa merda que alguns de vocês fizeram, de fazer faculdade sem ter aptidão, sem ter vontade, mas só para concluir a frustração dos seus pais, chama repetição de ciclo. Ser funcionário, não sei o quê, igual o seu pai, é repetição de ciclo. E aí você é alguém que é colocado dentro da existência para ficar repetindo o ciclo dos outros. Ou seja, por que nós temos a desigualdade que nós temos no nosso país? Nenhum país do mundo escravizou mais gente do que o Brasil. As principais nações que escravizaram, o Brasil é a número 1 do mundo. O que você acha que custa escravizar 5 milhões de pessoas? Você sabe quanto que custa isso? Custa o Brasil de hoje. E aí as pessoas falam, nós vamos corrigir isso. Vai corrigir nunca isso. Isso precisa ser indenizado e quebrado esse ciclo. Não tem como a sociedade fingir que está resolvendo se não for quebrado esse ciclo. A primeira coisa que eu fiz quando eu pisei em Angola, primeiro país meu africano, eu fui falar, convidado num lugar, e o auditório estava cheio, eu falei, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão para vocês. Mas você acabou de chegar? O que foi? Eu tenho gravado. Primeira coisa perdoem os meus antepassados,
por ter tirado vocês aqui desse continente e levado como escravo para o meu continente. Grande parte da riqueza que nós construímos foi em nome da escravidão, do sequestro de muita gente que saiu daqui. Assim como tem nações lá na Europa que tem que pedir perdão por saquear 480 bilhões em ouro dessa nação aqui que é nossa. E aí o que acontece? Como a gente começou no assalto, a gente continua no assalto até hoje. 50% de todo o dinheiro que nós fazemos como nação é assaltado todos os dias. Nós continuamos assaltados porque não interrompemos esse ciclo, ele é um ciclo cultural. Vocês estão compreendendo um pouquinho do que eu estou falando ou não? Marçal, mas resolver um problema na cultura não é grande demais? É. Tem como começar por você? Eu quebrei esse ciclo. Eu quebrei esse ciclo cultural. Eu quebrei esse parental. Mas como que quebra isso? Primeiro, quem é homem e mulher não seja mais menino. O melhor jeito de você deixar de ser menino ou menina é você assumindo sua vida. Você casando e você tendo seus filhos. Quando você inaugura a família 2, você desconecta, ressignifica. Ah, o Pablo quer que eu deixe a minha mãe. Não, é Deus em Gênesis 2:24 que mandou. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne. Até hoje a maioria pensa que é soldar a carne um no outro para ficar um gêmeo siamês. Produto genético é uma só carne. Ter um filho. Aonde que inaugura um povo? Quando tem um filho. Um casal tem um filho, um povo é inaugurado ali. Só para você saber. Um povo e uma tribo. Quando sai outro filho, continua o mesmo povo. Aí tem 2 tribos. Filho é tribo. Família multiplicada é povo. Só para você lembrar. E um homem que tem 2 ou 3 mulheres e fica com todas elas. Ele tem 3 povos. Dependendo do tanto de filho, várias tribos. Um dia vocês vão entender, porque o próprio Deus falou que vai restaurar todos os povos e todas as tribos. Vai chegar um dia e você vai falar, que confusão que nós arrumamos. Vai voltar todo mundo aqui, só para você saber. Mas está tudo bem. Você não quebra esse ciclo cultural, você vai responder automaticamente a tudo que está acontecendo sem perceber. As grandes mentes do mundo, percebendo essa cultura de massa, faz o quê? Faz todo mundo continuar no limite, bem longe da realidade, um limite tão seguro no qual ninguém consegue despertar desse sono profundo. Você vai quebrar, por exemplo, esse ciclo financeiro. Não é poupando cafezinho, filho. Poupança, cafezinho, qualquer assunto desse não vai fazer você quebrar nunca o ciclo financeiro errado. Você vai ter que aprender o seguinte, se você só quebrar isso e olhar para a semente e para a terra, você já está 1000 quilômetros na frente de qualquer outra pessoa no nosso ciclo cultural. Se você olhar para a semente, o poder que ela tem de ficar multiplicando e replantando e multiplicando e replantando e multiplicando, você vai olhar e vai falar, por que era tão simples? Quando estamos debaixo de um ciclo que não para de se repetir há décadas ou séculos, nós simplesmente não percebemos a possibilidade. Então, você olha, por exemplo, o ciclo emocional. Marçal, se você fosse escolher hoje, qual ciclo que você quebraria primeiro, sabendo de onde você saiu, aonde você chegou, tudo que você construiu, você reconfigurou sua cabeça da linha de comando 1 até a 1 milhão. Por onde você começaria? Eu começaria pelo ciclo emocional. Por quê? Porque se eu não consigo sair da minha cultura e eu não consigo vencer o meu ambiente, eu vou te dar um relatório aqui sobre o ambiente. O ambiente é um lugar que você vai anotar. Ambiente, se eu não consigo mudar, eu preciso sair. Pode anotar desse jeito. Ambientes que eu não mudo, eu saio. Tá, por isso que pessoas estão indo embora do Brasil aos milhões? Sim. Se o ambiente eu não consigo mudar, é natural que quem quer mudança saia do ambiente. Só que um ambiente tem o microambiente, tem o macroambiente. O microambiente, aonde começa o primeiro ambiente da pessoa? Seu quarto. Expande para sua casa, expande para o condomínio ou para o bairro, expande para a cidade, expande para estado, expande para país, expande para continente e expande para o planeta. Quando terminar esse ambiente, não é papo para nós aqui, mas
vamos para a Via Láctea. E aí vamos aumentando até que chega no lugar que Deus fala, pois é, vocês querem o próximo ambiente? Chama reino, o reino dos céus. Ou seja, aprender o que tem de melhor com cada um é bom? Sim, eu prefiro ter essa cultura aqui de cima. É a última fronteira cultural que existe, a cultura do reino. Então, vencer ambiente é difícil? É muito difícil. Quando você vira governando o ambiente, quem não entende desse ambiente, não quer seguir o ambiente, você precisa ter a maturidade para pedir para ir embora. Vou fazer um teste. Você é pai de família. Seu filho já está, ele é novinho, seu filho, ele está com 44 anos e quer mandar na sua casa. O que essa criança está fazendo com 44 anos dentro de casa? Você não ensinou esse cara a quebrar ciclo. Você tem que treinar um filho de tal forma que ele vai pedir o bastão, não é você que vai oferecer para ele. Os verdadeiros treinadores que quebram ciclos na vida dos filhos, os filhos com 14, 15 anos já seguram o bastão com força e falam, me dá esse bastão agora. Calma, moço. Ele vai querer tomar o bastão. Não é você que vai empurrar o bastão para um eu ia falar bastardo, mas é ficeu, né? Não é bastardo. Ele não vai querer ficar mais tempo na sua casa. Por quê? Porque além de quebrar esse ciclo ambiental, ele vai querer quebrar esse ciclo parental. Ele tem que quebrar. O deixar está no imperativo. Está no futuro dando ordem. Deixará. Ou seja, quem não deixa vai sustentar esse ciclo. Por que tem gente que fica debaixo do vínculo cultural, debaixo do vínculo parental, debaixo da mesma miséria, debaixo das mesmas emoções doentias, debaixo da mesma religiosidade, que é anti-espiritual isso, debaixo dos mesmos ciclos relacionais e do mesmo ambiente. Por quê? Porque nunca nem ouviu falar que tem chance de sair disso. Nem tem chance de sair disso. Só que agora você está ouvindo. E o fato de você estar ouvindo, você vai parar agora e vai falar, por onde eu vou atacar? Como eu te dei o conselho, ataque o emocional, primeira coisa, desapego estremece qualquer ciclo. Marcelo, mas eu quero ser diferente. Deixa eu te explicar. Quebrando os ciclos, você prospera. Só quebrando. Quebrando os ciclos, você já prospera. Se você escolher o emocional, por exemplo, aí eu vou te dar um tripé, anota o tripé. Desapego, eu não conheço nada mais violento na alma do que isso. Desapego. Primeiro, nós vamos liberar 3 coisas e depois nós vamos assumir 3. Libere as 3. Desapego, ressignificação e redirecionamento de energia. Essas são as 3 coisas. Desapego, ressignificação e redirecionamento de energia. Isso mostra que você não fica preso a nada. Emocionalmente, você tem que fazer. Conseguindo a emancipação almática, emocional, você olha para outro ciclo com fúria. Porque ele já está no processo de desapego. E você, dominando a si próprio, que o Provérbios fala que é mais forte alguém que controla a si mesmo, né? Tem autocontrole do que aquele que tomou a cidade em guerra, você já está emancipado para escolher mais uma muralha para derrubar. Aí você tem força. A pessoa que não tem força para quebrar o ciclo ambiental dela, ou seja, mudar de ambiente. Hoje eu vi mais um vídeo, eu vou fazer uma pastinha, os revoltados de Alphaville. O que são os revoltados de Alphaville? Eles vêm para cá, conhecem as piores pessoas que existem, que é meio parecido com elas, que é a busca delas, é até onde elas conseguem acessar. E aí elas ficam revoltadas, chamando todo mundo aqui de bandido, de malvado, de não sei o quê, porque eles não conseguiram sentar nas mesas. Quem não conseguir comprar um ticket para sentar numa mesa, ou nem chegar numa mesa, aprenda. Sirva como garçom, que você chega na mesa, pelo menos para ver o que está acontecendo. Agora, você que não chegou, cala a boca. Entende? O fato de você não conhecer mostra... O fato de você não acessar as mesas que você desejou mostra que nem humilde foi para ser garçom. Eu fui garçom e fui aranha de palácio, como minha mãe me dizia. Eu sempre estava perto desse povo. Nunca falei mal de... Quer dizer, já falei. Eu já fui assim, de falar. Não posso negar. Porque quando você está de fora, você fala mal daquilo que você não pode acessar. Mas por que eles ficam agora gravando vídeos falando de Alphaville? Porque nenhuma mesa decente aceitou eles. Porque nem servindo, nem conquistando. Eles queriam estuprar o acesso. Primeiro que é dado. Depois, mesmo com grana, ninguém aceita. Porque
porque tem acesso aqui que é a pior coisa que já vi na minha vida. Nem com dinheiro você senta na mesa. Ou seja, você tem que entender qual que é a moeda daquele tipo de mesa. Quando você entende a moeda, você fala, agora estou entendendo como é que esse negócio move. Mas as pessoas começam a gravar, por quê? Para dar justificativa para todo mundo o porquê que ele veio aqui e foi embora. É a pior espécie de gente que existe. Tem um cara que é famosão na internet, eu estava jogando tênis no meu condomínio e ele falou, esse povo aqui é o pior povo que eu já vi. Eu falei, sério? Quem que você conheceu aqui? Que eu não gosto desse trem de falar, me dá os nomes, deixa eu ver. Aí eu vi os nomes e falei, cara, esses caras estão fora da vibe, não é que eles são pessoas más. Aí ele começou a frequentar o nosso ciclo, nossa, aqui é o melhor lugar do mundo. Eu falo, tem um trem errado, não era no C, não? Porque os ciclos dependem da frequência que você suporta. E nem todo mundo vai suportar você, você tem que saber disso. Mas por que a pessoa fala mal? A pessoa precisa falar mal porque ela foi denunciada. Então ela precisa gritar para dar uma justificativa para a avó dele, para o pai dele, para o ciclo parental e cultural dele, para explicar por que ele deu marcha ré naquilo que ele falou que ia explodir. Tá ligado ou não? Por exemplo, por que tem um monte de empresa quebrada e as pessoas não fecham, pelo menos no trem logo, e acaba com tudo? Porque o ciclo parental e cultural é tão forte que o povo não sabe dizer não. Olha o que é a mentalidade de alguém que vai continuar derrotado e crescendo em prejuízo. Ele não sabe dizer não. Ele não sabe, ele tem necessidade de aprovação. Tem uma lista de bloqueio que faz a pessoa ficar retroalimentando. Retroalimentando o tempo inteiro aquilo que foi programado. Escreve assim, ó, ciclo é uma programação que se repete. Você está programado, vai ter que quebrar. Anota uma atividadezinha que você pode fazer muito forte, que é o quê? Excluir todas as manias das pessoas. Manias, tá? Princípio e valor você mantém, mas mania, hábito, troca tudo. Eu sei que parece um pouco assustador, mas eu listei as manias dos melhores amigos, de parentes e de todo mundo. E eu quebrei até as manias, as falas. É dolorido isso aí. Quando você começa a perceber, você fala, cara, até as minhas falas são iguais. Vai produzir o mesmo resultado que você vivenciou ou assistiu até hoje. Igualzinho. Fala comigo assim, ó, as palavras conhecem o resultado. Todo mundo escrevendo isso aí. As palavras conhecem o resultado. As palavras emitem uma vibração. E você que fica repetindo os mesmos comandos, vai ter os mesmos resultados. Mesmo comando, mesmo resultado. Mesmo driver mental, mesmo resultado. Então, o que nós faremos? Nós faremos algo. Nós iremos treinar o rompimento, depois o crescimento. Mas eu vou quebrar um ciclo ou vou ficar sem ciclo? Não vai. Sabe o que é engraçado de ciclo? Olha o que é ambiente. Ciclo ambiental. Duas mulheres têm data de menstruação diferente. 3 mulheres. Elas começam a conviver junto. Qual a mágica que acontece? Por que Deus, na sua poderosa soberania, fez com que mulheres que não conviviam, depois de conviver juntas, o ciclo menstrual delas fica ajustado? Porque ninguém aguentaria ficar todo dia até no TPM, tá ligado ou não? E aí o que acontece? A natureza regula o sistema de todo mundo para o bem do ambiente, bem dos maridos, bem das crianças e bem delas mesmas. É verdade ou não, meninas? É machismo que eu estou falando? Não, é a natureza. Isso não tem nada de degradante, isso é maravilhoso. Você imagina se tivesse isso com os homens. O homem não tem isso, né? A questão desse dia é maravilhoso. Mas você imagina se todos os homens ajustassem pelo ambiente, seria bom, sim ou não? Eles ajustam. Eles não têm ciclo menstrual, mas o ciclo de prosperidade depende de qual homem está andando com qual homem. O homem que um homem, repete, não gravou não? Seguinte, todo mundo é regulado pelo ambiente. Então, se homens andam perto, homens fracos, experimenta andar perto de homens fortes, esse cara fraco, ele é obrigado, ele está denunciado, ele vai ter que ficar forte. Se você anda com a maioria que é fraco, a regulação do ciclo ambiental vai produzir isso. Então, isso é muito interessante. Se você está num ambiente, coisas que eu não suporto no meu ambiente, porque eu governo sobre o meu ambiente, gente que reclama. Ou eu desbloqueio o seu, você está fora.